Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu vou falar hoje sobre a relação entre filhos e pais e mães, entre mães, pais e filhos. Nós convivemos em nosso cotidiano, nascemos dentro de uma família, nascemos na convivência. Um bebê sozinho, sem a ajuda de outros, não consegue sobreviver. Só que essa sobrevivência implica em relacionamentos. O que é isso? São ligações que vão se estabelecendo naturalmente no dia a dia, onde há nutrição. Não só o bebê ele não precisa só da nutrição física, do alimento. Já tem várias pesquisas e estudos, né? Fizeram com macacos, colocando o macaquinho, olhando três macaquinhos, pegaram três macaquinhos recém-nascidos. Um ficou com a mãe, outro colocaram, fizeram uma armação e colocaram espuma para dar o acolhimento, dar o macaquinho na espuma, na armação, e outro ficou só com a armação de ferro. Como foi o desenvolvimento desses três seres? Claro que quem melhor se desenvolveu foi o macaquinho que ficou com a mãe. O segundo, que melhor se desenvolveu, foi aquele que tinha espuminha, que tinha aquele conforto, que ele podia se aninhar. E o terceiro, que ficou com uma armação fria, que não teve aconchego, ele ficou perturbado, agitado. Ele teve um desenvolvimento muito inferior aos outros dois. Por quê? O que é que essa pesquisa estava querendo entender? Querendo entender a importância dessa convivência, desse aconchego, dessa aproximação que o ser vivo precisa. Então, nós precisamos da nutrição uns dos outros. Nós precisamos do olhar carinhoso, de aceitação, de respeito uns dos outros. Se a gente nasce numa família que tem muitos conflitos, que esse olhar acaba sendo prejudicado, onde você não recebeu esse olhar, você pode ter desenvolvido alguns distúrbios, alguns padrões de comportamento que atrapalham sua vida. Dentre eles, o isolamento social. Eu já falei na terapia dos esquemas. Quem quiser pesquisar, tem um outro vídeo aqui no canal, mas tem também muitas coisas na internet, tem livros maravilhosos sobre essa terapia. Um desses esquemas mais que me chamou mais atenção foi a do isolamento social. Como o ser humano, por medo de ser machucado, por ter vivenciado coisas na infância que machucou seu coração, seu sentimento, ele se afasta, ele se protege. Muito bem. Mas como é que isso acontece na relação entre pais e filhos? Né? Cada um de nós filhos, pai e mãe, está vivendo o seu próprio processo evolutivo, os seus desafios. Antes, né, na história de cada um, teve vivências, teve um aprendizado afetivo que vai sendo passado de geração em geração como uma herança de uma maneira de lidar. Se eu protejo, eu devo proteger aqui, eu devo dar segurança aqui, eu devo empurrar para a pessoa ir na vida. Essas são ideias de que, se você ficar muito junto do seu filho não vai se desenvolver. Se você ficar muito com o seu bebê no colo, ele vai se sentir inibido. Aí vai ter uma série de teorias sobre isso. E, inclusive, uma teoria chamada bioenergética que vai mostrar como nós desenvolvemos tipos diferentes de caráter a partir das situações que nós vivemos desde a gestação e principalmente na primeira infância. Se nós fomos abandonados, se nós, não é que nossos pais fizeram, mas é como nós nos sentimos. O mais importante não é o que aconteceu de fato, mas como a criança interpretou o que aconteceu. Mesmo, eu já falei em outros momentos aqui sobre isso. Se eu interpretei que a minha mãe e que o meu pai não tinham tempo para mim, que eles estavam focados no seu trabalho e eu me senti só, isso é a minha realidade. E essa realidade
ocasionou, né, gerou uma tensão no meu corpo, um medo, uma tristeza. E essa tristeza, esse medo e essa tensão, elas vêm me acompanhando. Então, toda vez que eu vejo inconscientemente ou percebo qualquer situação de rejeição, de abandono, isso me leva para aquele lugar lá da infância que eu vivi com meus pais. Isso é um processo rápido, automático, inconsciente. E para destravar esse mecanismo, né? Porque aí quando você, qualquer coisa que você percebeu, ele leva para esse lugar, quando você vai para lá, o sentimento da atitude da pessoa potencializa uma emoção maior, não é correspondente ao acontecimento do momento, porque ele é potencializado, ele é maior, porque ele resgata, ele abre a ferida do passado, e aí você sente com uma intensidade muito maior do que de fato aconteceu, né? A atitude da pessoa que está com você poderia gerar. E aí você descobrindo isso, você tem a oportunidade de se desidentificar desse momento, olhar, sentir, não negar o que você está sentindo, seja tristeza, seja medo, seja raiva, acolha, respeite. Olhe para a pessoa que de alguma forma desencadeou no momento atual essa emoção, consiga olhar para ela e para o passado, procure descobrir que, que situação, né, passada essa pessoa provocou, né, esse retorno em você. Não é um retorno só na lembrança, é um retorno, gente, concreto, que traz tensão para o seu corpo, que relembra, que traz à tona emoções concretas que foram vividas naquele tempo e que você é uma criança e que você não se lembra, você não tinha consciência. Muitas vezes nós não lembramos, porque naquele momento lá, quando a gente era criança, a gente não tinha consciência do que estava acontecendo, nem do que estava sentindo e, portanto, não podia fazer nada, apenas guardar. Então lá nós guardamos sem filtro. Tudo foi acumulado do jeito que a criança interpretou, que a sua criança, que a minha criança interpretou. Agora, quando um acontecimento atual toca nesse lugar, né, de alguma forma aciona um mecanismo que leva você para lá sem que você perceba e nem tampouco saiba que você está indo para lá, você tem a oportunidade de olhar e transformar, acolher, reconhecer esse lugar, levar para conversar com um amigo, levar para terapia, fazer algum trabalho, porque é muito difícil você sozinho fazer essa transformação, fazer essa ressignificação, fazer um movimento de cura. Você sozinho é muito difícil. Por quê? Porque você está mergulhado na emoção. E quando a gente está mergulhado numa emoção, num turbilhão de emoções, a gente fica sem conseguir olhar, enxergar com clareza o que está acontecendo. Então, nós vamos tender a repetir no fato atual a interpretação que a criança fez no passado. Estou sendo, simplesmente uma interpretação tipo, estou sendo rejeitado, fulano não me ama, cicrano não me ama. E aí, para mudar isso, é preciso adquirir a consciência sobre tudo o que aconteceu lá, tudo o que acontece no seu corpo quando determinadas situações se apresentam no seu cotidiano e ter um movimento diferente do que a criança teve. Que aí assim você vai transformando o mecanismo. Então, se você se guardou, se você se protegeu, se você se escondeu, agora o movimento precisa se abrir. Chamar alguém que você confia, falar sobre a sua emoção, sobre o seu sentimento, conversar sobre o fato ocorrido que lhe gerou essa emoção, esse sentimento, porque aí uma pessoa que está do outro lado, que não está como você mergulhado no caldeirão de emoções, vai poder ajudar você a olhar para a situação atual com um olho com mais clareza, com mais discernimento, com mais imparcialidade. Então você consegue sair dessa identificação, desse estado atual, né? Inclusive
ajudando a você a resolver esse relacionamento que pode estar truncado, porque você está projetando nessa pessoa a carga de emoção do passado. Então você pode conversar, pode resolver com essa pessoa no presente e ao mesmo tempo tratar, porque à medida que você faz um movimento novo diante de um mesmo fato ou um fato parecido, o padrão se modifica. É o movimento novo, a ação nova, o sentir novo, o pensamento novo que vai transformando o padrão que foi criado no passado. Então, a relação entre pais e filhos, ela é uma relação toda configurada dentro desses padrões. Padrões que foram gerados lá na infância, por isso que é muito mais forte, né? É muito mais intenso. Uma briga entre pai e filho, uma tristeza de um pai com um filho, de um filho com um pai, de uma mãe com um filho, de um filho com a mãe. É muito mais forte porque essa relação ela já está carregada de um conjunto de histórias, de padrões vividos e configurados lá no passado. E aí a constelação familiar, ontem eu participei de uma constelação familiar maravilhosa, onde ficou completamente nítido como a pessoa estava presa, estava impedida de ter um relacionamento afetivo bom, tinha uma pessoa lá que amava ela, mas ela não conseguia ir, porque ela estava cobrando esse amor, ela estava cobrando o amor ainda do pai. E essa cobrança fazia com que ela ficasse paralisada olhando para o pai, ao invés de seguir, de abrir seu coração e ir para o noivo, de ir para o namorado ou para a namorada. Né? Então, muitas vezes nós estamos, a nossa vida em termos de relacionamento está completamente estéril porque a gente está lá ainda reivindicando do pai ou da mãe o amor que na nossa interpretação, eles não nos ofereceram. Porque tudo é uma questão de interpretação. Como a nova medicina germânica afirma, né? Dr. Heimer diz, nossos traumas começam na forma como eu enxergo a vida. E a partir da minha percepção, tudo vai se concretizando na minha emoção e no meu corpo. Então, se eu transformar a interpretação sobre o passado, à medida que eu compreendo que o meu pai e a minha mãe, mas não é compreender simplesmente aqui, não, é ir trazendo essa compreensão para o corpo, para as emoções, para o físico, é distensionando, né? Eu vou distensionando, vou tirando as tensões os traumas vividos, as faltas vividas na minha convivência com meus pais geraram. À medida que eu vou liberando essas tensões, eu posso ser uma pessoa mais livre, mais leve e ter relacionamentos também mais gostosos, mais saborosos, onde o prazer está mais presente do que o desprazer, onde a alegria está mais presente que a tristeza. Agora, o importante é a gente saber que estamos todos nesse processo, né? Estamos todos ainda com muitas tensões e ter carinho e cuidado quando essa tensão aparecer com você ou aparecer em quem está do seu lado, nas pessoas, nos seus filhos, nos seus pais. Ter calma, ter paciência, saber que podemos, se a gente tiver paciência e fé um no outro, confiança uns nos outros, nós podemos juntos transformar todos esses padrões de tristeza, de raiva, de mágoas em movimentos de alegria, de abertura, de generosidade, de paz. Então a gente está aqui para a gente junto botar o pé no chão. Botar o pé no chão, compreender como é que as coisas funcionam, adquirir ferramentas para a gente transformar esses padrões que foram criados inconscientemente para a gente ter uma vida melhor, cada dia mais melhor, mais melhor, uma vida melhor, mais alegre, mais feliz. E eu estou aqui para isso, para aprender, para conversar junto com vocês sobre isso, de como a gente vem costurando, eu venho costurando na minha vida, fazendo movimentos novos. E não é simples, muitas vezes a gente está ali querendo se manter no mesmo movimento porque é seguro, porque é um lugar conhecido, mesmo que seja um lugar triste. A gente tem que ter coragem de arriscar, fazer movimentos novos, porque os movimentos novos podem levar para a vida alegre que a gente quer, para a vida leve, para a vida feliz
que a gente tanto deseja, com satisfação, onde você possa expressar seus talentos, onde você possa ser cada vez mais você e ser amado simplesmente por ser você. Gente, eu termino o vídeo agradecendo muito quem caminha comigo nesse canal, agradecendo os comentários, os likes, dizendo como isso tem me feito feliz. E espero que esteja ajudando vocês. Os feedbacks me dizem que estão. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, acione o sininho para receber nossas notificações, que são vídeos diários. Dê um like, faça comentário, peça temas. Nós estamos aqui, que esse canal Saúde como Caminho seja nossa casa de reflexão, sentimentos e transformação. Que assim seja. Fiquem com Deus, até mais tarde e até amanhã.